8 minutos e obrigada a Lucas Barbosa pelas informações. Bom, estamos no Novembro Negro, uma campanha que visa recordar e evidenciar lutas e resistência da população negra contra o racismo, o preconceito, a discriminação racial e as desigualdades sociais. E está de volta a Voz das Mulheres, Danilo Cruz, psicólogo da Clínica Numen, é professor, é palestrante, escritor, servidor público. Danilo vai conversar com a gente sobre racismo e saúde mental, como o preconceito afeta as vítimas. Boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo sempre. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, hoje especialmente falando sobre a saúde mental, né? Especificamente com relação à questão do racismo. Agradeço muito, Márcia, a quem eu sempre gosto de lembrar, que é uma das radialistas mais bem preparadas dessa nossa cidade para poder fazer excelentes entrevistas. Agradeço muito estar aqui, Márcia. Muito obrigada. Eu agradeço você, Danilo. Sempre que eu convido, você está disponível. E você sabe que nossos ouvintes gostam muito de ouvir você. Mas, Danilo, eu queria começar perguntando a você, né, que a gente sabe que o racismo é baseado em disparidade injusta e marginalização, opressão de pessoas negras, com base em hierarquia racial, que é uma coisa socialmente construída. E além dos diversos problemas sociais, né, conhecidos como resultado do racismo e do preconceito, eles também a gente sabe que tudo isso pode afetar a saúde mental dos indivíduos. E aí eu começo lhe provocando, lhe perguntando como o racismo afeta a saúde das vítimas e quais as consequências disso. O racismo, Márcia, sempre serve de pano de fundo para o sofrimento das pessoas cujos ancestrais foram escravizados e forçados a virem para o Brasil. Né? E aí a gente vai ver que essa pecha que fica com relação à questão do racismo é muito forte na estruturação do psiquismo. Como é que a pessoa vai crescer e se estruturar diante de tanto preconceito, diante de tanta questão que tem a ver com, na verdade, a hierarquia racial da época, porque houve uma dominação, houve uma situação de opressão que se retroalimenta com a questão do racismo, né? A gente percebe nitidamente que o racismo, na verdade, é um pano de fundo para essa questão. É interessante, Márcia, porque a gente sabe, por exemplo, que um homem jovem vai ter uma probabilidade, um homem negro jovem vai ter uma probabilidade de cerca de 40% a mais do que um homem negro, um homem branco da mesma idade, de desenvolver depressão. Ou seja, existe aí um pano de fundo, né? Existe aí realmente um barulho de fundo, né, que acaba interferindo na estruturação psíquica dessa pessoa. Em vez de haver reparação, o que vivemos ainda é a questão do racismo, né? Como você disse, como pano de fundo, isso é muito triste. E a gente sabe também que o racismo começa na infância, no ambiente escolar, principalmente onde é muito comum, né, as ações discriminatórias, né, as crianças trazem de casa. E crianças que sofrem discriminação racial são propensas a desenvolver dificuldades emocionais, Danilo. Sim, crianças que sofrem racismo vão criar um problema seríssimo de autoestima, né? Vão ter dificuldade com relação à consciência de suas próprias capacidades, com a visão de que eles são realmente capazes, que eles são bonitos, que eles são dignos, que são pessoas de respeito, e aí acabam desenvolvendo uma questão com relação especificamente à autoestima, mas em mais outras coisas, né? Porque a gente percebe que isso gera uma distorção cognitiva, Márcia, que vai ser realmente uma grande dificuldade. Eu tenho visto muito isso na clínica, muitas pessoas que eu atendo sofrem muito racismo. Assim como eu digo, eu posso falar de mim também, Márcia, porque as pessoas geralmente, quando pensam no racismo, pensam na pessoa com a pele retinta, né? Mas o racismo é, na verdade, algo que interfere na vida de todas as pessoas que têm ancestrais, né, negros, e isso vai ser muito mais claro, obviamente, muito mais claro na pessoa de pele retinta, né? Mas
as pessoas de pele, os negros de pele clara, como no meu caso, acabam também sendo vítimas de racismo durante todo o dia. Aí a gente ouve um discurso muito equivocado, mimimi, essa fala, isso não existe, não. Isso é fala de quem nunca viveu na pele, né? Sim, é verdade. E a gente sabe que, falando ainda das crianças, né, que esses elementos provocam um processo de autorrejeição. E eu lhe pergunto, né, na sua opinião, quando criança, a família tem um papel essencial, né, ajudar a construir essa autoestima, na construção dessa autoestima, já que a escola é o primeiro ambiente em que elas entram em contato direto com o racismo, né, que fragiliza a sua autoestima, né, fazer com que ela entenda e se reconheça como uma pessoa bonita, né, capaz de amar seus traços, de se amar. A família faz toda a diferença, Márcia. A gente percebe que uma família que dá um bom suporte social, que dá um bom amparo, uma família que orienta, que instrui, uma família que educa, que vai servir de base, vai servir de bons exemplos, vai tornar essa circunstância, obviamente, que menos impactante, vai gerar um impacto menor, um risco menor para a saúde mental dessa criança, né? Agora, óbvio que essa família dando suporte, mostrando se na reconhecendo prática, também, né? através do exemplo que está ali realmente na luta contra esse racismo infeliz, vai servir de base aí para que essa criança desenvolva uma excelente autoestima, né, diante de todos esses desafios que a vida impõe. Isso. E a gente já percebe, né, avanços. A gente vê na nova geração, por exemplo, que eles já estão se enxergando, né, seus traços, tom de pele, seus cabelos, natural, tudo como belo. A gente já tem visto, graças a Deus, esse movimento, né? Isso. A gente percebe que hoje existe todo um movimento identitário importantíssimo, essencial, né? Para que a pessoa negra consiga, eu vou dizer assim, a pessoa não branca, sim, porque quando a gente fala no Brasil, a gente muitas vezes fala do pardo como se fosse uma outra coisa, mas dentro da categorização é uma pessoa negra também, entende? Então é preciso que a gente tenha esse outro olhar e amplie essa perspectiva, trazendo ali a visão de que a autoestima, né, essa noção de estética equivocada que muitas vezes a gente reproduz sem o saber. Eu me lembro de um vídeo que circulou na internet há muitos anos, de uma criança que era entrevistada, foi uma entrevista, né? Não sei exatamente se foi um experimento social ou uma entrevista realmente, em que as crianças eram entrevistadas para falarem sobre bonecas, pela cor da pele da boneca. Sim. E aí é triste de ver a construção social que existe, né? Desde muito cedo a gente cresce com a visão de que a noção de beleza remete à questão da cor da pele clara, da pele branca, e isso realmente precisa ser desconstruído, porque a diversidade é perfeita, a gente precisa aprender a valorizá-la. Curioso que eu lembrei agora de minha neta. Minha neta, quer dizer, a caçula agora tem bem, né, de 4 meses. E ela é muito branca. E ela tem horror. No outro dia ela estava chateada da vida, porque ela não gosta de ser. Ela acha muito feio e que ela estava num apartamento presa, que não tomava sol, que não estava mais ficando morena. E ela gosta das colegas e ela, visivelmente, ela acha bonito, sabe? Uhum. Quer dizer, ela não sofre influência, graças a Deus, ela já acha bonito a pele morena, ela acha bonito, e é bonito mesmo, então ela já traz isso desconstruído, graças a Deus, essa questão de estética. E eu vi também um vídeo há um tempo atrás, falando até sobre isso, sobre diferenças, né? Então, um garoto estava brincando com... Né, colocaram ele, não sei, num espaço, ele brincando com uma menina branca, com uma menina negra, com um menino, assim, com traços orientais, e ele brincou, e aí depois o pai pergunta, ele entra em casa assim, esbaforido, parecendo que ele tinha uns 7, 8 anos, e o pai pergunta, né, justamente para ver a percepção dele com as diferenças, e pergunta a ele, você
você estava brincando com quem? Gostou dos amigos? Você achou alguma diferença? Ele disse, eu gostei de todo mundo. Aí você vê, né? Que a gente não, constrói a diferença, né? Mundo. Constrói. Eu brinquei com todo mundo. Ninguém era diferente, ninguém brigou. Quer dizer, ele nem entendeu a pergunta do pai. Talvez ele tivesse entendido como alguém brigou, alguém foi mais agressivo, alguma coisa assim. Quer dizer, as crianças são puras, elas não discriminam. A gente é que constrói essas diferenças, né, Márcia? Infelizmente, a gente mantém os estigmas, muitos equívocos, muitas dificuldades, né? A gente acaba reproduzindo sem perceber. É o chamado racismo estrutural, né? Exatamente. E isso que realmente a gente precisa tomar muito cuidado. Exatamente. Não falando no machismo, assim, mas falando sobre diferenças, né? Um sobrinho, neto meu, brincava, falava muito de um colega, brincou anos comigo, me contava que eu brinquei com o seu. Quando eu conheci o colega, ele era deficiente físico. Ele estava numa cadeira de roda, eu nunca soube, ele nunca fez um comentário. E ele falava. Quer dizer, para a criança é o amor, né? É a amizade, né? É a cumplicidade. Isso é tão bonito e a gente não pode fazer com que as crianças percam isso, né? A gente influenciando, desconstruindo o que eles trazem de puro. Na verdade, Danilo? A gente, infelizmente, ainda tem circunstâncias como as que estão na mídia agora, não sei se isso foi veiculado na Rádio Excelsior, mas na mídia a gente tem a história de uma grande escola de Salvador, né? Sim. Que está tendo uma circunstância dessa. Infelizmente, a escola não está se posicionando. Aí é muito ruim, e esse momento a gente precisa de posicionamento, não é, Márcia? Precisa sim. É fundamental. Danilo, e um dado triste também, muito triste, que eu trouxe, né, do Ministério da Saúde de 2019, é que jovens negros têm maior chance de cometer suicídio no Brasil. Já falamos até sobre suicídio várias vezes, e eu acho que o racismo, a exclusão social, né, explicam esse alto índice, né, dessas mortes, desses jovens tirarem suas próprias vidas, né? Sim. A questão do racismo influencia de forma cabal, porque justamente traz esse panorama de sofrimento, né? Essa perspectiva de que a pessoa precisa lidar com o fato de que ela está contingenciada em uma cultura que, infelizmente, não reconhece ela pelo seu valor, mas sim pela sua cor da pele. Isso é realmente difícil de se colocar em palavras. É verdade. Quem vive isso todos os dias sabe do que eu estou falando, né? Eu vejo esse tema quase que cotidianamente na minha prática clínica. Sim. E é algo que a gente precisa falar, a gente precisa muito falar. Tem um termo, Márcia, que tem sido falado muito e é preciso que a gente realmente fale a respeito disso, que é o termo lugar de fala. Sim. As pessoas não brancas têm o lugar de fala, que remete justamente ao fato de que elas vivem isso todos os dias. E aí, como é que a gente faz com relação às pessoas brancas, que também são antirracistas? Porque não basta você não ser racista, é preciso você ser antirracista. Exatamente. Então, o que é que a pessoa branca, que é antirracista, pode fazer? Aí, a primeira coisa que é interessante a gente lembrar é a necessidade de que as pessoas tenham uma perspectiva de que no momento em que uma pessoa negra fala do sofrimento que vive em decorrência do racismo que vive, é necessário que a pessoa branca consiga escutar, entrar num lugar de escuta. Empatia. Aprender a escutar. Exato, Márcia, empatia. É o lugar de escuta e empatia. É a tentativa de se colocar no lugar do outro. É claro que isso é uma tentativa, a gente não vai conseguir nunca se colocar verdadeiramente no lugar do outro. É verdade. Mas na medida em que a gente tenta, em que a gente busca, a gente vai gradativamente experimentando
né, essa vivência e percebendo como é crucial a gente respeitar o lugar de fala do outro. Isso é crucial. É o primeiro passo, né, Danilo? Com certeza. Porque é um assunto que precisa ser falado e não evitado. E muito. Porque a gente pensar, né, como é danoso esse racismo, esse preconceito, né? Eu li também, né, que estudos apontaram que pessoas que são sujeitas, né, ao racismo apresentam também altos índices de depressão, alcoolismo e problemas com drogas. Quer dizer, a gente tem que falar a respeito disso. E ansiedade, né? E ansiedade. Nosso país é o segundo das Américas em ansiedade e a maioria das pessoas ansiosas são as pessoas negras. Então é preciso que a gente, sim, cuide disso, trate disso, fale disso, porque isso é também um problema de saúde pública, né, Márcia? A gente precisa tomar consciência dessa realidade, que isso impacta. E o racismo é ruim não é só para as pessoas negras. As pessoas precisam tomar cuidado e tomar consciência com relação a isso. O racismo é ruim para todo mundo, porque ele gera malefício em toda a sociedade, não é só com as pessoas negras, não. Então é preciso que a gente realmente abra os olhos para perceber quanto a gente está trazendo malefício para nós mesmos. Sim, sim, exatamente. É interessante, Márcia, porque o racismo é o crime, que é um crime, né, que não tem autores, né? Tem vítimas, mas não tem autores. Fizeram uma pesquisa grande no Brasil perguntando, né, se você conhece alguma pessoa racista. Aí a resposta da maioria das pessoas era que sim. A quantidade enorme de pessoas dizia que sim, que conhece alguém racista. Aí a segunda pergunta, você é racista? Ninguém respondeu que é racista. É verdade. Ninguém se diz racista. Então é preciso que realmente a gente alargue os olhares para perceber a verdade, né? A gente ainda traz muitos atos discriminatórios na nossa fala, muitos atos discriminatórios no nosso dia a dia, muita retroalimentação com relação à discriminação racial no nosso silêncio, Márcia. Isso já traz. Também. Né? Então, é preciso que a gente abra os olhos para enxergar direito. Abra os olhos porque as atitudes mostram. Se você se diz não racista, mostre com atitudes. Eu recebi aqui um WhatsApp de vovó Nice, de Mariana Ramos. Ela diz, eu acho que o preconceito é um desvio mental alimentado por quem já tem tendências negativas para tal. Será que tem cura? Vovó Nice, de Mariana Ramos. Obrigada, vovó Nice. Vovó Nice, é interessante a sua fala, porque me faz pensar em um outro termo que é crucial de se falar quando a gente fala desse tema, Márcia. É o termo letramento racial. A gente precisa falar sobre racismo, a gente precisa ensinar sobre racismo, a gente precisa discutir e debater sobre racismo sempre, e isso com pessoas não brancas e também com as pessoas brancas. E esse letramento racial, falar sobre esse assunto é importante justamente porque ensina as pessoas, faz com que as pessoas enxerguem o racismo onde antes elas não vinham. Coisas pequenas do nosso dia a dia, como, por exemplo, até as palavras que a gente usa sem saber que são palavras racistas. Como criado mudo, aquele móvelzinho que tem do lado da cama, né, que é a mesa lateral. O porquê da expressão. A gente precisa saber a história, de onde é que veio isso. Eram os escravos que eram colocados ali, escravos cujas línguas eram cortadas. E eles ficavam em silêncio ali, do lado da cama, aguardando os seus senhores acordarem a noite inteira em pé. Então, é daí que vem a expressão. Ou a palavra mulato. Fulano é mulata. Essa palavra vem de mula. Isso. É cor de mula. Uma pessoa que tem a cor de mula. É isso que significa. Então são palavras que a gente precisa ir tomando consciência que na medida em que a gente vai alargando olhares, vai percebendo de outras formas, a gente vai, assim, gradativamente fazendo esse letramento racial, ou seja, tomando consciência e aprendendo com essa circunstância. E aí, com esse aprender, com esse despertar, a gente vai ter nitidamente uma possibilidade de construção de empatia, de respeito ao lugar de fala. Então a gente vai, com certeza, tendo um alargamento de horizontes. Isso é crucial para nosso momento, para ir realmente não apenas reparando os danos já causados, estabelecidos e institucionalizados,
mas indo construindo novas possibilidades e saindo desse padrão perverso que adoece as pessoas. É isso, nos transformando. Lúcia mandou aqui, tudo a ver, ela está escutando o que você está falando, ela disse, boa tarde, doutor, você não acha que os brasileiros desconhecem a história do negro brasileiro? Que se conhecesse o racismo seria banido, não teríamos tantas pessoas com saúde emocional abaladas? É o que a gente está falando agora, né? É o conhecimento que nos liberta, né, Márcia? A gente precisa aprender, a gente precisa construir, a gente precisa discutir, a gente precisa ouvir. Precisamos estar abertos para ouvir. Isso aí, só isso já ajudaria muito. O problema é que muitos de nós, pela lógica perversa e racista que nós institucionalizamos, nós crescemos nela e retroalimentamos ela. A gente acaba silenciando, né, até a fala sobre o racismo. Dizem, mimimi, isso é besteira, isso não existe, não é desse jeito, também é exagero, tudo agora é racismo, não sei o quê. Tudo agora é racismo. É essa forma que as pessoas querem entender, que no fundo sabem que não é bem assim. Mas esse discurso parece que é no sentido de acalmar os ânimos de quem é racista, na verdade, e quem não sente na pele. De atenuar o dano de quem é racista. É verdade. E uma outra coisa, Danilo, é que dependendo do nosso estado emocional e psíquico, o organismo pode gerar reações físicas como dores, doenças. Eu gosto de trazer, eu fico lendo algumas coisas, né, que vários estudos apontam que o preconceito racial está conectado a doenças. Por exemplo, cardiovasculares, a doenças renais, né, a hipertensão. E eu acho que é um sentimento de exclusão, né? Esse sofrimento mesmo, essa baixa autoestima gerado pelo racismo pode causar esse processo de somatização, não é, Danilo? Pode, Márcia, pode. A gente vai ver de forma muito clara, né, que várias dessas circunstâncias que você falou são decorrentes de questões emocionais, de padrões emocionais. Então, alguém que se rejeita a si mesmo, com certeza vai estar muito mais propenso a desenvolver transtornos da mais variada natureza. Então, a gente percebe nitidamente que o racismo piora tudo. Ele vai amplificar de maneira muito clara, né, a noção de que a pessoa vai, dentro de um determinado padrão, de uma determinada forma de se comportar, manter padrões emocionais, manter estilos emocionais. E aí isso predispõe a diversos transtornos, como esse que você falou, além de outros, como câncer também. Né? Então a gente precisa, sim, né, abrir os olhos e ver que, sim, como eu disse, o racismo não só faz mal a quem é a vítima do racismo, não. O racismo faz mal para todo mundo. E, obviamente, isso é um ônus. Adoece a sociedade. É um ônus para o serviço de saúde pública. Né? Então, a gente precisa ir gradativamente desconstruindo em atitudes antirracistas. E aí, com isso, né, criando uma outra noção, uma outra lógica, percebendo outras visões, outras possibilidades, construindo uma autoestima diferenciada, porque infelizmente a gente cresce ouvindo, você tem o cabelo ruim. Ruim não, nunca fez mal a ninguém. Como assim é ruim? Não é ruim meu cabelo. Meu cabelo é crespo, meu cabelo é encaracolado, ou seja, a gente, sabe, ouve desde pequeno e naturaliza e diz que é ruim mesmo, é o cabelo bom e o cabelo ruim. Quando na verdade é um cabelo liso e um cabelo encaracolado, entendeu? Então, pelo amor de Deus, a gente precisa ir gradativamente desconstruindo isso, porque há uma necessidade realmente de que as pessoas se sintam bem por serem quem são. Exatamente. Eu recebi um WhatsApp também de Marina da Boa Tarde. Ela diz assim: eu penso que pessoas racistas não escondem seus sentimentos de inferioridade. O que é que você acha, Danilo? É uma hipótese. A gente vê que isso não está longe da realidade em diversos casos. Do mesmo modo, Márcia, que eu atendo pessoas que têm
essa dificuldade por serem vítimas de racismo cotidianamente. Eu também já atendi e atendo pessoas racistas. E em algumas dessas eu percebo claramente esse padrão, né? Um complexo de inferioridade mal resolvido que é projetado no outro. E aí tudo que é diferente de mim é inferior a mim. É a lógica infeliz, né? Que a gente vai ver claramente no racista, né? E aí Sim, diga, conclua. E aí a gente vê que essa lógica infeliz, essa lógica perversa, precisa de uma tomada de consciência. E aí, no trabalho terapêutico, o meu trabalho é ajudar que a pessoa tenha esse tipo de tomada de consciência. Então, às vezes, eu vou chamar para a perspectiva da empatia, de se colocar no lugar do outro, e gradativamente eu vejo nitidamente que algumas pessoas fazem uma guinada, têm um outro olhar, abrem os olhos. Outras, infelizmente, não têm essa mesma disponibilidade. Mas é um trabalho que precisa ser feito, né? A gente precisa ir gradativamente desconstruindo de uma maneira clara para que a pessoa perceba que essa mentalidade infeliz só está ali demonstrando que ela está reproduzindo uma lógica sem pensar e que muitas vezes aquilo ali tem muito mais de conteúdo dela do que da outra pessoa pela qual ela desenvolve um preconceito, né? Eu concordo. E obrigada, Marina. Eu sempre pensei assim, quando a pessoa que quer ser superior, que quer ser sempre a melhor, arrogante, eu acho que esconde um complexo de inferioridade. Então, a forma dela suplantar é querendo ser melhor do que o outro. Exato. Mas isso é bem comum, né? É o complexo de superioridade compensando o complexo de inferioridade. O complexo de superioridade consciente na personalidade vigil, né, no dia a dia, e o complexo de inferioridade inconsciente, guardadinho e bem escondido, para que ninguém perceba de preferência. Ou que a pessoa mesmo, conscientemente, quer dizer, está lá no esconde, inconsciente, né? Mas ela se nega, né? Exatamente, a negação. Exatamente. Quer se proteger, sabe Deus de quê? Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial, viu? E a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Tranquilo. Tchau, tchau. Estamos apresentando A Voz das Mulheres. O investimento em educação na Bahia vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Uma história que começou em 2007, com a alfabetização de mais de 1,5 milhão de baianos pelo TOPA e agora está ganhando um novo capítulo. Agora, o governo do estado está investindo mais de 2,3 bilhões na construção e modernização de escolas. Mais do que investir, isso é acreditar. E acreditar é cuidar. Já são mais de 200 escolas públicas de ensino em tempo integral. A acreditar é construir. Construção de 108 novas escolas e modernização e ampliação de outras 261. Acreditar é inovar. 26 complexos poliesportivos ficarão prontos até o fim de 2022. Os equipamentos mais modernos do país. Acredite, essa história vai ter cada vez mais capítulos de conquistas. Porque na Bahia é assim. Aqui tem governo tamanho G, que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia é orgulho. Entre Amigos. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação: Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bonfim. Já é notícia. O advogado José Luiz de Brito Meira Júnior foi denunciado pelo Ministério Público Estadual da Bahia por feminicídio cometido por motivo fútil contra Kézia Estefane da Silva Ribeiro. A denúncia foi oferecida pelo promotor de justiça Ariomar Figueiredo, que se manifestou favorável à manutenção da prisão preventiva do acusado. O crime aconteceu no último dia 17 de outubro, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na residência do advogado.
O promotor não vai conceder entrevistas, mas, segundo o documento, o laudo de exame cadavérico atesta que a morte foi causada por um tiro de arma de fogo que acertou a boca da vítima. Ainda conforme a denúncia, os peritos não detectaram resíduos de disparo de arma de fogo nas mãos direita ou esquerda da vítima. O que destacou o promotor contraria a versão do advogado de que Kézia Ribeiro estaria em posse da pistola semiautomática no momento do disparo. O promotor de justiça aponta que o crime foi cometido contra uma mulher por razão da condição de sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar. Também foi constatado que os atos violentos já haviam sido cometidos anteriormente por José Meira Júnior contra a namorada, o que teria despertado o desejo dela, após conselhos familiares, de romper o relacionamento. As investigações policiais apontam que no dia do crime os dois teriam brigado por conta de desentendimento acerca do uso recreativo de entorpecente, o que teria levado o advogado a disparar a arma. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. 13h39. Estamos de volta, estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, palestrante, é escritor e servidor público. Estamos falando sobre o racismo e saúde mental, como o preconceito afeta as vítimas. Nós estamos no Novembro Negro. Se você quiser fazer alguma pergunta a Danilo, o telefone fixo é o 33287666, ou mensagem do WhatsApp, que é 993866138. Deixa eu ver aqui, Marina... Antônio diz assim: boa tarde. No lugar da cor da pele, deveríamos classificar as pessoas com outras características como seus valores humanos. Assim o mundo seria mais saudável e sem violência e discriminação. Perfeito, obrigada, Antônio. É exatamente isso. Quando as pessoas entenderem que esse é o lugar, não é, Danilo? Os valores, né, Márcia? A gente realmente... Esse seria o céu, né? Seria o mundo ideal. Agora, enquanto a gente não tem isso, a gente precisa se mobilizar e fazer alguma coisa para poder ir gradativamente desconstruindo, né? E a gente está fazendo esse papel. Eu acho que isso é realmente o convite, né? Que a gente, inclusive, após esse nosso bate-papo de hoje, consiga realmente se posicionar de maneira antirracista. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, já vai ser maravilhoso. Maravilhoso, é a nossa esperança. E temos ouvinte, Danilo. Rádio Excelsior, boa tarde. Quem está falando? Quem? Lírio. Não consegui entender, porque está picotando sua ligação. Dionei. Ah, Dionei. Tudo bem, Dionei? Boa tarde. Tudo bem. Eu queria, se a senhora puder me ajudar a marcar uns exames. Ó, e você ligue de manhã para o programa Acorda para a Vida, viu? Das 6 às 8 da manhã, viu? E boa sorte para você. Pois é. Danilo, eu acho que... Deixa eu ver mais um WhatsApp que chegou aqui. Deixa eu ver de quem é. Rapidinho, que eu acabei fechando Poxa, mas quando a gente está... Só um minuto, Danilo, e ouvintes. Ah, não. É o nosso anônimo que está dando boa tarde, mas ele ainda está escrevendo aqui a mensagem dele, né? E uma outra coisa muito grave, né, Danilo, que o negro brasileiro, além de sofrer o racismo nas ruas, né, nos espaços, também é discriminado no sistema público de saúde, né? E o racismo tem que ser denunciado, como você, a gente não pode, ninguém pode se calar. E você concorda que o racismo já é um determinante social também em saúde? Sim, com certeza, Márcia. Claramente, isso é bem nítido. A gente vê, né, que como as pessoas são tratadas de maneira diferente. São pequenas coisas do nosso dia a dia. A gente não nota, porque meio que naturalizou, e aí a palavra naturalizou no sentido bem ruim dela, né? A gente tornou a coisa natural quando não deveria. Por exemplo, a gente vai ver que a pessoa... Eu atendo no CAPS, eu trabalho em CAPS já há quase 17 anos. E eu percebo isso nitidamente, trabalhando em CAPS, que como as pessoas negras são atendidas de maneira diferente das pessoas brancas.
E a gente precisa perceber isso. Existe uma questão de privilégio quando a gente fala de tom de pele. A gente precisa notar isso de forma bem clara, né? Existe isso, sim. Existe uma questão de representatividade, isso também é alguma coisa importante para a gente dizer. Eu vejo que recentemente, não tem nem 3 meses, eu fui no shopping grande de Salvador, numa loja grande que vende coisas de meia, cueca, calcinha, essas coisas, esses itens assim. E quando eu fui para a gôndola olhar ali opções de meias, eu fiquei assustado, porque as fotos das pessoas que estavam nas etiquetas dos produtos são pessoas brancas. Aí eu perguntei, pô, moça, a gente mora em Salvador e eu não consegui enxergar aqui nessa gôndola uma pessoa negra. Como é isso? Cadê a representatividade? A moça desconversou, fez de conta que não existia o que eu estava falando. E aí eu fiquei indignado e saí da loja, obviamente, claro. E reclamei. É preciso que a gente se posicione, a gente não pode. Se posicione, exatamente. Concordo plenamente. Olha, Anônimo de Vila Canária mandou aqui, né, um WhatsApp, uma mensagem para a gente, ele dizendo que precisamos nos aceitar frágeis para tornarmos fortes. Ele diz que o racista não deixa de ser doente da alma e da capacidade de percepção de aceitar e conviver com as metamorfoses da vida. Obrigada, viu, Anônimo? Anônimo, eu gosto da ideia de pensar assim, que em alguns casos isso cabe perfeitamente, tá? Agora tem casos que não, a gente precisa levar em consideração que há uma falta de caráter, que há ali uma questão dolosa mesmo, né? E aí você precisa tomar cuidado com isso de dizer que é doença, porque meio que, já que é doença, passa a mãozinha na cabeça. Não é assim, a gente precisa também responsabilizar, né, certas circunstâncias que não tem como flexibilizar, não tem como relativizar. Né? Mas então, ele fala doente da alma. Não, eu entendi. É porque eu digo isso, Márcia, porque volta e meia a gente vê casos na mídia de pessoa que teve comportamento racista e depois foi justificar que tem um transtorno mental, que eu sou doente mental, por isso que eu falei, pelo amor de Deus, hein, Márcia? Patologizando tudo como tomar muito cuidado com isso, né? E depois achando que é doente. Mas a Voz das Mulheres não poderia deixar de trazer, né, a questão das mulheres, né, no caso específico das mulheres negras, que além do racismo, elas ainda sofrem por conta do machismo. Essa desigualdade racial entre mulheres negras ocorre pela estrutura social nem que exerce sobre a figura da mulher. No caso das mulheres negras, uma hipersexualização da sua condição. E aí, como esses dois fatores influenciam na saúde mental da mulher negra? Muito, né? Demasiadamente. E se essa mulher negra ainda tiver sobrepeso, ainda tiver obesidade, ele vai sofrer ainda muito mais, né? A gente percebe claramente, né, que várias situações dessa natureza implicam em problemas e dificuldades. Eu lembro de ler uma coisa sobre isso na semana passada. Uma mulher negra, ela dizia justamente isso, né? Pelo fato dela ser negra, mulher e gorda, ela sofria preconceitos na cidade onde ela morava, que ela cresceu ouvindo: você não vai ser mais empregada doméstica porque sua bisavó foi escravizada, sua avó foi empregada doméstica, sua mãe foi empregada doméstica, você não vai ser empregada doméstica, vai fazer curso. Ela se hipercapacitou, fez vários cursos diferentes, cursos técnicos, depois graduação, depois outra graduação, depois pós-graduação, ficou realmente muito capacitada. Aí o que acontecia? Ela percebia que ela não era chamada para trabalhar, aí ela passou a não colocar a foto no currículo, Márcia. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ligar e chamar ela para ir para fazer a vaga. Aí quando ela chegava, que vinham que ela, além de negra, era gorda, cortavam ela, não deixavam ela ficar. E a justificativa muito frequentemente: você é hipercapacitada, não é seu perfil que a gente quer, não. Ou seja, é aí outra prova patente de que o racismo está trazendo danos severos para a vida da pessoa,
né, que tem a capacidade, mas não tem a oportunidade, porque infelizmente está dentro das estruturas das instituições, e por isso a gente precisa falar disso e desconstruir isso, mostrar outras possibilidades. Isso, perfeito. Temos ouvinte? Não é. Pois é, Danilo, tá numa campanha que está passando na TV, é uma campanha do Novembro Negro, tem um depoimento, né, de uma moça negra bonita, assim, bem falante, né, eloquente, e ela diz assim, que ela eu estou falando desse detalhe porque às vezes as pessoas são capacitadas, mas na hora, né, de falar ou de, né, necessariamente não gostam muito, né, mas no caso que ela está fazendo a campanha, esse traço a gente é bem perceptível, e ela diz, eu sou médica, filha de médicos, e ela se coloca, né, as dificuldades, né, ela, e de um lugar, né, diferenciado, né, da maioria, que a gente sabe disso, né? Uhum. Mas achei legal, assim, o depoimento dela, foi muito... Eu não assisti não, mas assisti ontem um episódio de uma novela, eu estava fazendo um trabalho na sala com minha esposa assistindo a novela, e aí eu vi um episódio de uma novela nova que está passando, sim, justamente de um jovem que o celular, o cara estava fugindo, parece que tinham roubado o celular, alguma coisa assim, e aí o celular caiu no chão, o jovem se abaixou, pegou o celular e disse, ei moço, caiu seu celular, e aí ele acabou sendo preso, porque disseram que foi ele que roubou, pelo fato dele ser preto. Isso aí é realmente algo que deixa muita indignação, muita indignação. É mais comum do que a gente pensa, Danilo. É muito mais comum, Márcia. Isso é todo dia. Como diz a piada, né? É o 1854º caso isolado. Caso isolado. É, como se fosse isolado. E temos ouvinte. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Oi, Maria José, tudo bem? Pois não. É porque eu estou amando esse programa, que eu já vi muitas dessas cenas. Não é, Maria José? Muita. Eu tenho 74 anos, você imagine o quanto eu já vivi. Sou negra, pretinha, mas não sou mais educada não, viu? Um pouco de educação, um pouco de estudo que eu tenho, eu sobrevivo muito bem. Mas eu passei por isso aqui, eu tive um problema no caixa aqui no banco, o menino me ajudou e tudo, mas só que no outro cartão deu um problema. Ele disse, a senhora vai lá dentro. Quando eu cheguei na porta giratória, um guarda disse, não, a senhora aguarde. E eu feito com pé. Aí eu mesmo chamei até de palhaça, em pé. Digo, moço, aguarde que ainda tem uma pessoa, deixe sair. Sair uma pessoa, nada dele mandou entrar. Quando chegou uma clara, essa criatura, ele prontamente, a porta giratória, ela passou. Eu disse, seu guarda, é porque eu sou negra? É isso? O senhor não deixou passar? Ele aí ficou calado, aí veio uma moça de lá de dentro, o que é, minha senhora? Então aqui tem alguma coisa, porque ela passei, eu não passei. Aí veio uma moça pra cá, o que é, minha senhora? Eu digo, pois é, eu estava ali no caixa, e o rapaz mandou eu vim aqui, dentro aqui, não, e o guarda disse que não podia. Aí expliquei. Aí ela, minha senhora, a senhora nem sabe o que a senhora está falando. O que foi? Ele está se passando por isso. Eu podia até não saber. Mas que eu estava certa, estava. Claro. Minha senhora, porque ela já estava no caixa. Eu também estava. E por que a prioridade foi para ela e não para mim? A senhora não sabe nem o que a senhora está falando. Então, só até não saber. Mas que tem algo errado, tem. Aí ela veio comigo até o caixa. E lá, botou o cartão, tudo direitinho, agradeci e vim embora. E eu tenho passado por muito disso, eu trabalhei fora daqui da cidade, eu já vivi cenas de banco, de gente entrar, eu trabalhava em Brasília, eu queria mandar um dinheiro para minha família. Minha senhora encerrou o horário, daqui a pouco chegou a madame, desceu do carro, prontamente entrou. E você está certinho. Eu tenho vivido muito, eu digo, meu Deus do céu, meu Deus, o problema, a minha fé em Deus, as minhas orações, eu tenho vivido e visto. Isso. Pois é, parabéns a você, Maria José, né, por ter se colocado, e a gente tem falado a respeito, que o nosso papel, né, Danilo, é justamente esse, fazer com que as pessoas reflitam e o racismo seja desconstruído. A gente precisa agradecer muito, Márcia, a dona Maria José, pela fala dela,
Sim. É algo que a gente precisa, Esse testemunho, né? Exatamente, a gente precisa agradecer e louvar muito, muito mesmo. Meu avô, eu brinco, né, que ele, quando estava vivo, ele já faleceu, era um preto velho, né, que maravilhoso, o meu preto velho, como eu brincava, chamava ele de meu preto velho. Ele falava isso: quando uma mulher negra fala, meu filho, você cala e ouve. Então é um respeito, né? Pois é, Danilo. E temos mais ouvinte. Rádio Celso, boa tarde. Caiu? Caiu a ligação. Tem aqui também de Eliette. Eliette, ela diz: Márcia, Danilo e ouvintes, infelizmente são realidades vergonhosas, gritantes no Brasil. Pois é, Eliette, obrigada pela sua participação mais uma vez. Por isso que a gente tem que falar muito para ver se a gente consegue, né, transformar, nem um pouquinho vai transformando, né, Danilo? Danilo, como a psicologia, né, olhar da psicologia, os psicólogos podem ajudar as vítimas que sofreram e sofrem do racismo? Eu olho com muita alegria atualmente, Márcia, o fato de haver iniciativas com relação a isso no Brasil inteiro. A gente percebe que já se fala sobre isso, era um assunto que, quando eu me formei, não se falava sobre isso, né? Há 18 anos atrás não se falava sobre isso, e hoje a gente fala sobre isso. Hoje a gente tem psicólogos que atendem exclusivamente pessoas negras, né? A gente tem, sim, pessoas que vão fazer esse trabalho de escuta, fazer esse trabalho de amparo, vai fazer um trabalho que é um trabalho que é cidadão, realmente. Eu considero isso um trabalho de cidadania, né? E é realmente uma coisa que pode fazer uma diferença enorme. E eu não estou falando só das futuras gerações, né? Nossa geração atual mesmo, nas pessoas que aí estão vivas e que estão tendo a oportunidade de falar sobre suas dores, falar sobre suas angústias, encontrarem outras possibilidades, perceberem outras lógicas e verdadeiramente fazendo um papel de desconstrução desse sistema perverso que está trazendo cada vez mais opressão e doença. Então, sim, sem dúvida alguma, crucial que a gente estimule, eu falo muito isso com os meus alunos, né, iniciativas como essa, que vão trazer uma chance gigantesca de diminuir, de minorar um pouco, pelo menos, o impacto negativo dessa cultura que, infelizmente, ainda precisa mudar muito. É verdade, Danilo. Danilo, temos o último ouvinte. Rádio Celso, boa tarde. Boa tarde, meus queridos. Eu estou deixando de dar uma palavrinha com o doutor Danilo. Pois não, Mari de Nazaré, tudo bem? E eu estou com pressa de que eu vou para médico, agora lá na Aliança. Olha só, Danilo, a vida é essa mesmo, né? Os preconceitos estão por aí, mas isso tudo eu acho até que é uma ignorância das pessoas, né? Porque nós somos aqui na Bahia uma mistura muito gostosa, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha que fico pensando que eu também para criar, só porque ela é bem morena, porque o pai era negro. Ele era de raça negra, ele é mulato, é cor mais claro, mas ela é raça negra. É uma mistura gostosa. Aí é vice-versa essas coisas. Porque uma vez eu fui passando aí do lado do Garcia com ele, aí uma senhora de cor disse assim: lá vai o Pelé e a Xuxa e o Pelé. Cacacá, ele disse: eu estou um pouco me lixando. É isso mesmo, Mari. Mas é assim, é linda essa mistura baiana, gente, deixa dessa. A Bahia tem muita cor, negra, bonita, maravilhosa, mistura boa, gostosa. Pois é, Mari, obrigada, viu? Um abraço para você. Obrigada. Pois é, tá vendo? Mari é assim, é fusiva. Mas, Danilo, é isso mesmo, essa miscigenação só traz benefício, até as pessoas entenderem isso. Mas, concluindo já, que eu já passei um pouquinho do horário, para os nossos ouvintes, que muitas universidades brasileiras, não é, Danilo, contam com atendimento psicológico para psicoterapia, gratuitos ou com custos simbólicos, não é, realizados por alunos do último ano do curso,
sob a supervisão de psicólogos. Isso é muito bom também, né, Danilo? Sim. E a gente tem também no Sistema Único de Saúde possibilidades de atendimento a depender do quadro em que a pessoa vai ser atendida no ambulatório ou, em alguns casos mais graves, nos CAPs. A gente pode ter esse tipo de acolhimento e atendimento também. E sem contar os ambulatórios dos hospitais, que tem situações hospitalares em que a pessoa vai apenas para o ambulatório e pode ser atendida, ser acolhida e ser acompanhada. Também. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço muito esse espaço. A gente precisa de espaços como esse e precisa de pessoas capacitadas como você, Márcia, para poder fazerem entrevistas que tenham realmente um significado mais profundo, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu agradeço em nome da comunidade a você duplamente pelo espaço e por ser essa pessoa maravilhosa que está sempre tentando estudar para poder perguntar coisas relevantes. Eu acho isso fantástico. Parabéns mais uma vez e um grande abraço. Um abraço, Danilo. E obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça, amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa Voz das Mulheres. Vinha programa Entre Amigos com meu amigo Reis Moura, produção de Danilo Alves. Tesoura até amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.